Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar o culto. Louvor. Adoração ao nosso Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Sempre bom perguntar isso, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui. As pessoas gostariam de estar sentado aí onde você está. Infelizmente se encontram debilitadas, comprometidas, impedidas por algumas circunstâncias. Mas aprova o Senhor de trazer este lugar. Porque você não veio apenas com as suas forças, mas o Senhor te trouxe a esse lugar. Então que nessa noite você adore o Senhor com toda a sua força. Faça igual Davi, quando retornava com a arca, e ele entrava pelas portas de Jerusalém dançando e glorificando ao Senhor com todas as suas forças. Então que nessa noite você possa adorar o Senhor com todas as suas forças. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 121. Salmos 121. Nesses tempos de dificuldade, de incerteza, a única certeza que nós temos é que o Senhor é conosco. O Senhor tem nos sustentado, nos amparado todos os dias. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 121. Você pode se colocar de pé, por favor? Aqueles que puderem. Amém. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada para todo sempre. Amém? Pode se assentar um pouquinho. Hoje pela manhã o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando Ele ministrava ao meu coração, eu dizia, para onde mais eu devo olhar se não para o Senhor? O nosso problema é que a gente olha para muitas coisas, mas a gente não olha para o Senhor, a gente esquece de olhar para o Senhor. A gente olha para as dificuldades, a gente olha para a tempestade, para as circunstâncias difíceis, mas não conseguimos olhar para o Senhor. Mas eu gosto quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E vem me pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deixa eu dizer algo nessa noite, querido. A sua ajuda não vai vir do governo. A sua ajuda não vai vir do prefeito, do presidente. Sabe de quem vai vir esse auxílio? É do Senhor. É o Senhor que vai nos sustentar nesses tempos de dificuldade. Nesses tempos de incerteza, há uma certeza queimando no meu coração. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me guia, que me conduz. Os meus olhos estão nele. E elevar os olhos é você levantar a cabeça. É você olhar para a frente e contemplar aquilo que está diante de você. O que está diante de você é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor. Ele é quem nos guarda. A palavra diz que o sol não nos molestará de dia, porque Ele é a nossa sombra, Ele é a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é quem
a qual nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança. Então, se você chegou aqui nessa noite com a fé esmorecida, com a esperança se acabando, eu tenho algo para dizer, querido. O Senhor, Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza. Olhe para o Senhor, deixe de olhar para as coisas, para as circunstâncias. Coloque os seus olhos no Senhor. É Ele que te ergue, é Ele que te levanta, é Ele que te faz caminhar. Comece a elevar os seus olhos. Eu tenho visto um povo desanimado e desesperado, mas nesses dias meu coração está em paz. Porque eu não posso governar a minha vida, mas Ele pode. Eu nada posso fazer por mim mesmo, mas Ele pode. Eu tenho visto muita gente se desesperar, muita gente se esconder. Mas se eu for para se esconder na sombra do Deus poderoso, daquele que nos guarda e nos livra de todo mal. Então eu não temo as notícias, de verdade. Eu não estou temendo o que vão dizer amanhã. O coração está no Senhor. Eu não sei o que o jornal vai noticiar daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a uma semana, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu levo meus olhos para o monte, eu sei de onde vem meu socorro. Então que nessa noite nós possamos olhar de novo para aquele que nos sustenta e para aquele que nos ampara. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, Tu és aquele que nos guarda e que nos livra. A nossa esperança, a nossa confiança está em Ti. O nosso socorro está em Ti, Senhor. Não há outro que possa nos proteger, que possa nos alcançar com um amor tão sublime e tão pleno. Só o Senhor é capaz de nos guardar. Só o Senhor é capaz de nos livrar. Então, como igreja do Senhor, nós levantamos a nossa cabeça e olhamos para aquele que pode fazer todas as coisas. Como igreja, nós elevamos os nossos olhos para Ti, pois o nosso socorro vem de Ti, a nossa confiança está em Ti. Por isso, adoramos e bendizemos o Teu nome e Te exaltamos neste lugar. Pois só Tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração, pois só Tu és Senhor. Senhor dos senhores e Rei dos reis, digno de honra, de glória, de adoração, não há outro. Ou não há crise nem adversidade que irá parar a sua igreja, pois os nossos olhos estão no cume do monte. E no cume do monte encontramos aquele assentado no alto e sublime trono, governando e reinando de forma soberana, governando todas as coisas. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. O nosso refúgio está em Ti. Tu és um lugar seguro, Senhor. Tu és um lugar de descanso, um lugar de alívio. Só Tu és, Senhor. Só Tu és. Oh Deus, não deixe nossos olhos olhar para outros lugares nesses dias maus, mas que os nossos olhos possam estar somente em Ti, pois de Ti é que vem o socorro e em Ti confiamos. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia.